Aí, pessoal da multimídia, pessoal do som. Falo pessoal do som porque é multimídia, né? Daí é multi. Multi é mais que um. Então, uma parte da multimídia é o som. Então, nesse vídeo eu vou falar sobre o equalizador. Eu vou ensinar você a equalizar. Não vou, não dá não. Não, porque como é que eu vou ensinar um negócio que eu não sei direito? Então eu vou te mostrar como que funciona essa ferramenta. E com o tempo você vai aprendendo a usar ela melhor. Com o tempo. Quanto tempo? Não sei quanto tempo. Tempo. Você escuta música. Quantas horas de música você escuta por dia? Treinar seu ouvido. Então daí vai com o tempo. Então aqui eu vou falar de uma parte mais prática de como usar esse equalizador dessa mesa aqui. A teoria, como funciona o equalizador, quem inventou, os tipos de equalizador, o cálculo para fazer não sei o que, a defasagem que o equalizador fez. Isso aí não vou nem tentar explicar muito não. Vou tentar deixar uns links na descrição do vídeo de outros vídeos que eu achei interessante. O pessoal que manja pra caramba explicou mais ou menos como é que funciona isso. Daí se quiser aprender mais, se aprofundar sobre isso, ficar PhD em equalizador, daí você assiste essas coisas. Agora aqui na tela inicial, que faltou falar no primeiro vídeo, é o que dá pra gente perceber agora. Aqui é onde que eu falei que a gente chamou de páginas, né? Cada um. Dá pra você ver um gráfico agora, né? Esse aqui é o gráfico de intensidade de sinal que está chegando em cada canal, né? Então a gente está nessa página aqui, eu estou falando nesse canal 26 aqui, que eu estou usando para gravar, né? Então aqui em cima você já tem um resumo da mesa inteira, né? Quais canais estão entrando áudio e quais canais estão saindo. Aqui você consegue, se eventualmente clipar algum canal, o sinal ficar muito forte no canal, a gente dá para ver aqui por cima, né? Mas essa parte de intensidade de sinal a gente vai ver mais para frente. O equalizador dá para entrar nele de diferentes formas. Se eu tiver nessa parte geral aqui, eu posso apertar aqui nesse quadradinho que ele já vai para o equalizador daquele canal. Então estou no canal 27, eu quero o equalizador dele, eu aperto aqui nesse gráfico aqui. Ou se eu tiver na edição do próprio canal, né, eu posso vir e apertar aqui, ele vai para o equalizador, né? Ou eu vim aqui no equalizador direto, que você achar mais fácil. Para entender esse equalizador aqui, você tem que saber interpretar o gráfico. O gráfico, quando você estava na escola lá, o professor ensinava, pegava um gráfico, né? O que ele fazia? Fazia o eixo Y, o eixo X, né? Aí você aprendia aquela equação do segundo grau, lembra? Que Y é igual a ax ao quadrado mais bx mais c. Eu usava Bhaskara, tudo lá, que não sei o que, né? Daí dava um gráfico lá, vértice aqui, papapá. É mais ou menos isso. São esses eixos que a gente tem aqui, né? Só que em vez do x e do y, eu tenho o eixo das frequências, que é esse aqui, e o eixo da intensidade, né? Então tá hertz por decibéis. Aqui nós temos 4 pontos para o equalizador: o grave, o médio grave, médio agudo e agudo. Então, se você reparar aqui, ele começa em 20 Hz e vai até 20 kHz. E aqui, menos 5, menos 10 dB, mais 5, mais 10 dB. A faixa de frequência da voz humana está entre 50 Hz a 3.400, 3.500 Hz. Depois disso tem os harmônicos da voz, que está um pouco mais para cima, mas a voz está mais ou menos dentro desse range de frequências.
Se você reparar aqui em cima, no gráfico, ele marca 50 Hz, 100, 200, 500, 1K, que é 1000 Hz, 1000, 2000, 5000, 10.000 e 20.000 Hz. Né? Se a voz está entre 50 e 3.500 Hz, né, eu vou trabalhar nessa região aqui da voz. Então, aqui eu vou para o mais grave, passando para o médio, grave, para o médio, médio, agudo e agudo. Então, se eu achar que a voz precisa de mais grave, eu vou nesse ponto aqui, que é do grave, e aumento. Né? Ou diminuo o grave. Ah não, tá sobrando agudo, eu tenho que tirar o agudo. Eu vou onde está o botão do agudo, tiro o agudo ou aumento o agudo. Né? Mesma coisa com os médios. Esse equalizador aqui, ele é paramétrico. Né? Então, eu vou mexer nesse botão aqui do médio agudo, né? Só que ele está aqui na frequência de 2000 Hz. Só que eu quero que ele aumente os 2500 Hz. Né? Então eu posso andar com ele para lá, para ir para 2500 Hz, né? Ou ajustar a frequência aqui nesse botão, frequência. Né? Então, mais ou menos aqui que eu queria aumentar, no caso. E ele paramétrico porque ele tem esse outro botão, a gente chama de Q. Né? Esse gráfico que ele fez aqui, com o Q, eu posso aumentar o range dele ou diminuir, ou deixar ele mais estreito. Né? Quanto maior eu deixar o Q aqui, mais estreito vai ficar, né, o range desse botão aqui. Então, eu estou limitando as frequências só dessa região aqui, que elas vão ser aumentadas. Né? Para cá e para cá não vai ter alteração. Ou se eu achar interessante, se eu achar que precisa, eu posso deixar um Q menor e as outras frequências aqui já vai sofrer alteração também. Para voltar para a posição flat, o mais fácil é você dar 2 toques no botão, ele volta para o zero. Bom, na hora de equalizar, né, tá lá, começou a falar, a gente começa a ouvir aqui e vamos começar a equalizar o microfone. Tomando como exemplo, né, a gente estava equalizando um vocal, né, uma voz, ou da ministração, ou de quem está cantando, né, então é uma voz. Nesse equalizador, quase todos os equalizadores, ele tem um filtro que chama High Pass. Né? Ele vai deixar passar as frequências acima dele. Né? E as frequências abaixo dele vai sofrer uma atenuação. Então aqui a gente já tem esse botão aqui, ó, HPF, que é o High Pass Filter. A gente liga ele aqui é esse primeiro botão aqui, ó, o High Pass, né? Quando eu ligo ele habilita esse botão. Com ele selecionado, eu escolho qual que é a frequência de corte que eu quero. Em voz, geralmente eu deixo em 100 Hz, mais ou menos, por aqui. Né? Então, ele tem um filtro passa alta, menos 12 dB por oitava. Porque antes disso aqui, essa região de graves aqui é muito difícil. Né? Não é interessante para a gente que o microfone da vocal capte essas frequências. Né? Às vezes fica pegando o grave do sub, captando outras coisas que a gente pode eliminar só nessa parte aí. Então agora eu vou dar play numa gravação aqui, numa pregação do Cristiano, só para a gente poder simular como é que faz e como que funciona na prática isso. Aqui o equalizador ele está fletado, que a gente chama, não tem nada alterando a equalização dele, só tem esse filtro High Pass aí. Então vou dar play aqui para a gente ouvir como é que está a voz dele. Essa gravação aqui, ela foi gravada direto no microfone sem passar por nada.
Então tá uma gravação limpa mesmo. Uma certa vez eu estava ministrando e eu falei que existem pessoas que compreendem a adoração como Coca-Cola. O mesmo sabor, o mesmo cheiro, o mesmo gosto em qualquer lugar do mundo aonde você for. Então tá. O som tá legal, a gente não fez nada e ainda tá bom, já tá bom o som. É claro que tá bom, né? Captou com o microfone legal. Você tá ouvindo aí no seu fone Beats de R$500, né? 500 conto. Daí tá bom mesmo. Só que a gente tem que ver o seguinte: no ambiente nosso, não é um ambiente ideal, né? Não é uma acústica ideal. Você tem que compensar várias coisas, compensar as caixas de som, os diferentes números de pessoas no público. Se tem muita gente, um som. Se tiver poucas pessoas, o som já muda. Então a gente vai usar o equalizador para corrigir isso. Então nós vamos ligar o equalizador. Você vem nesse botãozinho aqui, ver se ele está habilitado. E a gente começa a tentar a corrigir alguma coisa se precisar, né? Mas é com moderação. Não adianta você socar o equalizador numa tal frequência, tirar muito, aumentar muito, que daí você vai estragar mais o áudio ainda. Às vezes no templo menor aqui, tá tendo alguma pregação e tudo, né? Daí você olha assim, putz, o microfone tá saindo, indo para uma mesinha super simples, que tem 3 botões de equalização só, e sai da mesinha e já entra direto na caixa PA, ativa lá, e daí você olha assim, pô, o som tá legal, assim, às vezes tá melhor do que no templo maior, tudo. Claro, não tá parecendo que tá melhor, não, ele tá melhor. Se a gente tem um ambiente diferente aqui, já é uma acústica melhor, isso já ajuda muito. E às vezes tem muito recurso para mexer, a gente acaba estragando o áudio em vez de arrumar ele, né? Então vamos tentar fazer algum tipo de correção que eventualmente a gente pode achar necessário alguma voz, né? Eu vou soltar a gravação do Kiko aqui de novo para ver o que a gente pode melhorar, né? Deus nos chamou para produzir um vinho novo. E o vinho, ele tem a característica específica da terra. O vinho está ligado à atmosfera da terra. O vinho está ligado à característica do solo, da temperatura. E Deus nos chamou para produzir algo genuíno para então, essa aqui terra. na gravação Deus do nos Kiko, chamou para produzir algo para essa cidade. pelo Deus que nos eu tô chamou para ouvindo, produzir algo para essa nação. né, no meu monitor Uma aqui, adoração que brota dos nossos parece que está corações, sobrando um pouco de agudo. Ele inspirados tem pelo Espírito agudo Santo de Deus, na voz mas dele nós e um sabemos pouco que de pode médio, transformar né? a vida Mas como que eu sei que é médio que tá sobrando, agudo que tá sobrando? Cara, é só com o tempo, né? A gente pode explicar um pouquinho assim, ó, quando o som ficar mais ou menos desse jeito, quer dizer que tem muito médio, quer dizer que tem pouco médio, né? Se tá assim, é muito agudo, pouco agudo, é mais ou menos nessa frequência que você tem que corrigir, aumentar, tem que tirar ela, né? Mas é tudo referência. Aqui não vai ter como eu explicar para você, viu? É só com o tempo isso. Então vamos ver como é que vai ficar a diferença da voz dele, tirando um pouquinho médio e um pouquinho agudo. É um pouco. Nesse CD, nesse DVD, nós vemos canções de diversos tipos, porque nós cremos em adoração como uma arma de guerra, amém? Foi assim com o rei Josafá. Nós cremos na adoração também como uma maneira de se aproximar do Pai, porque foi assim que Davi fazia. Nós cremos na adoração também como algo que rompe com grilhões e rompe com cadeias. Aqui para mim eu já pararia por aqui. Já tá legal o áudio dele. Mas isso aqui é para mim, né? Ainda tem a parte do gosto da pessoa, que quer fazer isso, quer fazer aquilo e tudo mais. Para mim eu acho que se fosse nesse ambiente do jeito que tá aqui, eu pararia a equalização aí. E também eu já vi gente falando, não foi aqui não, mas eu já vi gente falando assim, não, agora eu vou pegar a voz desse cara, vou dar uma encorpada, um brilho, vou preencher, dar um peso, não sei o que, reverb, mas, cara,
não tem, a equalização não faz muito milagre, não. E não vai ficar pondo efeito aqui na hora da pregação, porque o objetivo não é esse. Não, não porque eu deixar a voz igual do Cid Moreira. Se eu deixar a voz igual do Cid Moreira, tem que estar o Cid Moreira lá falando. Então não precisa enfeitar, fazer uma equalização artística que eu vou fazer, que não sei o que. O som tem que chegar claro e agradável para quem está ouvindo. Porque tem aquele negócio. Ou é gosto, o cara gosta de uma coisa, e tem uns parâmetros aí nesse negócio de gosto que deixa de ser gosto e começa a ser erro. Por exemplo, eu mostro para você uma equalização, um áudio que tá assim, desse jeito. Assim. Porque foi assim que Paulo e Silas experimentaram na prisão. Mas mais do que tudo isso, se achar que isso tá bom, daí você precisa estudar mais mesmo. Aí não tem jeito não. Outra coisa legal que tem nesse equalizador aqui é esse botão aqui embaixo. Aqui. Então eu tô com esse ponto que é do agudo selecionado. Eu posso escolher se ele vai ser um equalizador tipo shelving ou paramétrico. Eu posso escolher aqui. Eu selecionando esse outro desenho aqui, outro tipo, eu coloco ele como um equalizador shelving. Olha o que ele faz com o gráfico. Ao redor dele, ele altera também todo o range de agudo. Só como a gente falou, aqui eu já estou em 5.000 Hz, aqui já é 10.000 Hz. Daqui para cima não tem mais voz. Né? Não adianta. Então, esse equalizador ficar operando nas altas frequências aqui, está desperdiçando isso. Então, para a voz, eu acho legal a gente deixar ele todos, né, nesses paramétricos aqui. Você tem um controle bem melhor da banda que você quer trabalhar, né? Você tem esse controle aqui. Eu posso aumentar os, 3.000 e poucos hertz. Opa, troquei de canal. Os 3.000 e poucos hertz e algumas outras regiões próximas a ele, né? Ou eu posso aumentar mais. Mas daí você fala assim, putz, toda vez que for passar o microfone eu vou ter que fazer toda essa parte? Não precisa fazer toda essa parte. Aqui na mesa tem uma biblioteca de equalizações salvas que a gente fez. Já tem os presets que vem junto com a mesa, né? E isso para ajudar. Vamos carregar uma equalização que a gente salvou outro dia do Cristiano mesmo, por exemplo. Então você vem nesse botão aqui, função, esse EQ Library, que é a biblioteca do equalizador, né? Daí nessa primeira parte aqui, estão os presets que já vêm com a mesa, né? Então você tem equalização para bumbo, caixa, tom, prato, guitarra, voz masculina, voz feminina e o chimbal aqui e tudo mais. Aqui está do Cristiano, a equalização que a gente salvou dele. Então eu aperto nele, aperto Recall, ele pergunta se eu quero, eu dou OK. Ele fez essa equalização aqui. O equalizador ficou com esse gráfico quando a gente salvou, né? Tá como? Tava no domingo, a igreja tava cheia, ele usou o microfone e tal, então desse jeito é o que ficou melhor para o timbre de voz dele nessa ocasião. Mas e agora? Agora tá diferente do domingo. Isso aí não tá funcionando, né? Então você pode começar daqui. Tirou muito médio, então vou colocar mais um pouquinho de médio. Tirou muito agudo, vou deixar aqui. Opa, agora ficou melhor. Então a gente pode começar de alguma equalização salva ou começar a equalizar a partir de um preset. Por exemplo, vamos no função de novo, biblioteca,
a gente viu lá que tem voz masculina aqui, ó. Male vox, deve ser voice. Male voice 2. Eu vou carregar essa equalização. Ele sugeriu essa equalização para mim de uma voz masculina. Tá bom, eu posso começar daí. Vai ser muito difícil você carregar um preset e... Nossa, é isso mesmo que tava precisando para... Não tem jeito, cara. Tem jeito. Depende do que você tá usando, do equipamento tá usando, da onde você tá. Já falei isso. Então você pode começar a equalizar daí. Ah, tá legal. Ele tirou um pouco aqui do médio, aumentou um pouquinho mais lá no agudo e tal. Tá bom. Se achar que tá bom, você vai alterando o que precisar. E isso, o pessoal que tá mais tempo no som já vai te passando uma ideia do que pode ser. Ó, a voz do Cristiano, ela tem muito médio, então é nessa região aqui, mais ou menos, que você vai ter que tirar. A voz da Suzana tem muito agudo, então é mais na outra região ali que você vai ter que tirar. O equalizador é para usar da forma mais moderada possível. Se você faz uma equalização em que você achou bom ou teve que deixar, por exemplo, aqui, olha, eu passei de 10 dBs no ganho dessas todas as frequências assim, para ficar um negócio melhor. Aí tem um erro ou do técnico, né? Ou um erro do equipamento, que deve estar muito ruim ou configurado muito errado. Então tem que ser usado com moderação. O Ministério da Multimídia adverte: usar equalizador com moderação. Por que com moderação? Nas saídas da PA, em cada uma já tem um equalizador gráfico inserido nelas, né? Então ela já está com um som mais plano, já está corrigido isso, né? As caixas precisa ser corrigido algumas frequências? Precisa. Então a gente corrigiu, né? Tentamos mais ou menos de um jeito assim, mais ou menos tentamos corrigir isso para ficar um som mais plano. Então já tem um equalizador na saída de cada PA. Mas por que não deve usar muito, né? Você que gosta de estudar, vou por aí, ó, o diagrama de cada canal da mesa. Daí olha o tanto de coisa que o sinal passa até chegar no final lá. Então, quanto menos interferência a gente der nisso, vai acabar chegando uma qualidade de áudio melhor na mixagem final. Então agora é mais para algumas correções de diferentes pessoas que vão usar o mesmo microfone, que vão usar microfones de tipo diferentes. O equalizador a gente vai só para corrigir essas coisas, ok? Vamos tentar um outro exemplo. Tem aqui também gravado a voz da apóstola Leila, do mesmo jeito, microfone direto, né, no gravador lá, sem passar por nada. Vamos ouvir como é que tá. Essa cidade não é mais conhecida como Taubaté, mas a partir de hoje, essa cidade é conhecida como terra de adoradores. Né? Tá legal. Como a gente sabe que a voz humana, ela tem muito médio, nas regiões, né, do médio aqui que ela atua bastante. Então várias vezes você acaba tirando um pouco desse médio dependendo da pessoa, né? Então vamos ver aqui. Para mim já tá bom. Se ficasse esse áudio na hora do culto, eu jamais ia mexer, né? Mas como o meu ambiente é diferente, vamos ver o que a gente pode melhorar aqui, né? Para o meu monitor, vou tirar um pouco aqui na faixa de 1000 Hz, né? Como ela tem a voz um pouco aguda também, eu vou tirar aqui um pouco do agudo. Vamos ver. Amém? E essa noite nós vamos profetizar e vamos declarar isso sobre a nossa cidade. Porque desde então nós compramos a nossa cidade, temos pagado o preço por ela, por ver... Mexer o mínimo que a gente conseguir
no equalizador é sempre uma boa ideia. Por que que ele foi pouquinho mexido? Foi bem capturado esse som, com microfone bom, e então você não tem muito o que corrigir. Agora, no caso de um instrumento, tem aqui a gravação do violão também, só que o instrumento daí fica um negócio um pouco pessoal em relação ao músico, né? Ele pode te pedir para você fazer alguma coisa que ele quer que o instrumento dele soe daquele jeito, que tem aquele timbre. Ele pode pedir para você fazer a equalização que ele achar que tem que ter a cara, que tem a cara dele, aquela equalização, não sei o que, o meu som é esse e é assim, né? Então a gente pode começar a fazer uma equalização. Se ele achar que tá legal, beleza. Se ele pedir para você aumentar alguma coisa ou diminuir alguma coisa, beleza também. Então aqui eu vou fazer o seguinte, vamos fletar tudo. Quando alguém pedir para você fletar o equalizador, é isso daí, deixa tudo no zero. Ou vem aqui e desliga ele aqui em cima, né? Ele tá fletado, ele não tá mexendo em nada. Como o violão ele tá ligado direto no Direct Box, na entrada de microfone da mesa, a gente pode até, se quiser tirar esse filtro high pass, até pode, né? Ou diminuir um pouco o range dele. Então eu tô cortando em 100, eu vou cortar aqui em 50 e poucos hertz. E nesse caso, vamos ouvir o violão como é que tá aqui agora, e se a gente mexe alguma coisa, ver o que muda. Então o violão é um violão de aço, né, do Henrique. E o violão de aço tem grave pra caramba. Então você põe junto e tá o violão e o baixo e o teclado, dá umas notas graves que embola tudo, que não sei o que. Então você pode dar uma pequena atenuada no grave do violão, né? Onde que é grave? Grave é essa parte aqui, né? Então você tem esse botão de low, que é o grave. Eu posso tirar um pouquinho dele aqui, né? E o pessoal chama esse negócio, dá um brilho, né? Dá um brilho, é um agudo. Aumentar um pouco do agudo, sei lá, em 3, 4K, um pouco agudo aqui. Vamos ver. Vamos mexer com o violão tocando para poder ir sentindo a diferença, né? Então tá, eu acho que para esse violão, no monitor que eu tô ouvindo agora, eu deixaria assim. Então, então eu vou copiar essa equalização aí, no domingo eu vou deixar essa equalização assim. Não, cara, não tem nada a ver. Eu não quero que você decore, não. Eu quero que você entenda como é que o negócio funciona. Você ouvindo bastante música, estudando mais o negócio, você vai entender como é que funciona. Ouvindo bastante música, você vai apurando o seu ouvido, né? Daí você vai achar assim, isso aqui é médio, isso aqui é agudo, isso aqui é grave, né? Você vai treinando o seu ouvido, você vai aprendendo, né? O músico, se você der uma nota lá, o cara vai saber. Agora, quem não estuda música, deu uma nota, e daí, que nota é essa? Não sei.
certo? Então, só para repassar, então, para carregar uma equalização que já está na memória da mesa, né? Então, vamos em função, biblioteca. Essa primeira parte aqui são os presets, o que está salvo está depois, aqui ó, do usuário, isso aqui está salvo o usuário, certo? Então, imagine que é o Alan que está cantando, recall, ok, tá, equalização para Alan. Daí trocou de música, foi agora quem vai estar cantando é a Camila. Então eu vou lá, na equalização, biblioteca, procura a Camila aqui, Camila, recall, ok, equalização para Camila. Então é melhor deixar assim e tentar ir arrumando aos poucos depois, do que ela pegar a equalização que estava com o Alan e acabou que ficou por isso mesmo, e depois vai tentar mudar bruscamente, o pessoal já percebe que está mudando, que está mexendo, né? Então a gente pode carregar assim durante a troca de microfone. Ou se vem alguém que você não conhece, né, que a gente nunca viu a pessoa, não sabe como é que é o timbre de voz dela, né, a gente volta, 2 toques em cada botão, a gente volta na posição flat e tenta começar do zero. O que ajuda muito são as qualidades da caixa que está sendo reproduzido, do microfone que está sendo usado, né, que você vai ter que mexer mais ou menos na equalização. O áudio que a gente ouviu do Cristiano e da Leila foi capturado com um Sennheiser E835. Então isso ajuda na hora de equalizar. Você não precisa ficar arrumando defeito porque o microfone é ruim. E quanto menos a gente mexer no equalizador, menos a gente distorce o áudio, tudo, e vai ficar melhor. Só uma coisa que eu achei legal, que eu vi num vídeo, acho que é um técnico, um produtor musical do estúdio Genesis High-Tech, eu vou até deixar o link na descrição aí. Ele fala que o equalizador poderia até se chamar equalizador, né? Quando que um som está equalizado? Quando você consegue ouvir todas as frequências numa mesma intensidade, né? Você consegue ouvir um som mais plano. Você não está ouvindo agudo demais, não está ouvindo médio de menos, você está ouvindo um som no range de frequência que todas vêm com uma mesma intensidade, né? Todas não, né? Nessa faixa de grave, médio, agudo, vem mais ou menos na mesma intensidade. Isso é um som equalizado, né? Um áudio equalizado. Ou seja, a função do equalizador é para isso: tirar o que está sobrando, colocar o que está faltando. Então é isso. Nesse vídeo foi mais para mostrar como acessa o equalizador e como usar mais ou menos essa ferramenta. O resto agora é só com o tempo ouvindo e treinando o ouvido aí. Valeu, pessoal, até o próximo.